essas coisas que a gente... Que a humanidade começou a falar que talvez vá de encontro ao que está na Bíblia, é porque a gente começou a observar muitas coisas. Por exemplo, vamos lá, eu suponho que vocês não acreditam que o universo foi formado com o Big Bang. Eu, particularmente, já que você perguntou, eu não tenho uma... Porque o Big Bang, o tema Big Bang, eu sei que ele é controverso entre físicos. Esquece o debate ciência e religião. Esquece o debate de ciência e religião. Eu já vi físicos falando bem do Big Bang, dando vários argumentos, e já vi físicos igualmente falando que o Big Bang é a grande falácia científica dos últimos tempos. Aí, para mim, a coisa, como eu sou fora da área, fica mais ou menos como o debate da vacina. Tá. Você tem um profissional de saúde, o cara é epidemiologista, falando a vacina funciona, tem que... E um outro falando não vacina, e o cara tem o mesmo título. Eu, nesse ponto de vista, eu fico um pouco com o pé atrás. Tá. Eu digo que olha a conjunção alternativa, se o Big Bang proceder, eu não vejo conflito em falar que que o Big Bang pode ser o start inicial. Também não. Né? Exatamente. Mas, do ponto de vista acadêmico, eu não tenho background para ser nem contra, nem a favor do Big Bang, nesse sentido técnico. Tudo não bem, no sentido mas eu suponho que vocês têm uma opinião sobre isso. Sim, como da vacina, por exemplo. E aí, por exemplo, a gente consegue, a gente criou instrumentos para observar as coisas que estão fora do planeta Terra, como, por exemplo, as estrelas. Então, a gente consegue ver estrelas, por exemplo, em diferentes estágios de vida. A gente consegue fazer um modelo matemático que depois se comprova em como seria um buraco negro, que é... Desculpa a risada, que você fez a melhor pergunta da noite. Tá bom, me contorcendo aqui. Eu tô me contorcendo aqui. Mas é isso que eu quero. E a gente consegue observar, por exemplo, se a gente fala estrela, a vida de uma estrela, e se a gente for falar, por exemplo, tem contas que chegam sei lá, ao fim da vida do Sol, que ele vai se expandir, engolir a Terra, e não sei o quê, depois ele retrai e tal, até se tornar, né? Eu acho que o Sol não se torna um buraco negro por causa da massa, não é suficiente, alguma coisa assim. Não tenho certeza também, não sou o Sergião. E aí, as estrelas são velha pra cacete, meu irmão. Assim, segundo o que a gente observa, né? Então, assim, usando os instrumentos que nós criamos para observar lá fora, e talvez seja por isso que uma parcela pôs de lado o que está escrito na Bíblia, para tentar, até com uma noção de, beleza, tem isso aqui, mas deixa eu olhar. Que é mais ou menos o que vocês gostariam mesmo, não é? Tem os caras lá que acreditam no Darwin, na evolução e tudo mais, e vocês gostariam que, ouve a gente. E esses caras, eles estavam aqui na Bíblia e tal, mas deixa eu olhar o outro lado. E chegaram a outras conclusões. Estrelas, por exemplo. Eu acho que é por isso que a gente partiu pra uma parada meio sem a Bíblia. Porque a gente foi percebendo e encontrando, talvez, tá? Aqui na minha cabeça, tá? Claro. Tirando isso completamente de mim. Percebendo que existem coisas que não estão tão claras assim na Bíblia. A Bíblia fala de um jeito assim meio difícil, como vocês concordam? Absolutamente. Então, eu vou deixar ele responder, que é tão notícia, e depois assunto. Eu vou falar a questão filosófica que está por detrás dessa ruptura, mas eu quero que ele fale primeiro essa novidade. Foi tanta a impressão de que a ciência estava certa quanto... Não ao Big Bang. O Big Bang, assim, pode ser visto, né? Às vezes eu entro numas treta aí nos grupos, né? Eles ficam discutindo. Marcos, você não entende o Big Bang porque você não é físico. Eu sou químico. Mas químico entende quase tudo, né? Não lembro que eu falei para você. Mas olha, o começo tudo bem, mas depois é um processo químico. É nuvem gasosa de expansão, hélio e hidrogênio. E como químico, a gente... Foi tanta a impressão de que o Big Bang, não o início do universo, porque que teve o início, todo mundo concorda. Mas a estruturação do universo a partir daquela nuvem gasosa em expansão que o Big Bang teria criado. Porque, teve uma explosão, uma nuvem gasosa de hidrogênio e hélio estava se expandindo contra o nada. Isso que tem que formar o universo, certo? E aí eles falaram assim, não, olha, veja bem, contraiu em estrelas, as estrelas explodiram, formaram o pó cósmico, que formou os planetas, buracos negros supermassivos começaram a existir, atraíram as estrelas que formaram as galáxias ao longo de 13,8 bilhões de anos. A gente comprou tanto essa ideia que começaram a tentar salvar a Bíblia.
Olha, a Bíblia está errada, vou colocar um gap aqui. Olha, sabe, Deus começou com o universo, estruturou, depois fez a Terra e tudo mais. Eu vejo hoje, com o que eu passei a estudar, uma perfeita harmonia entre a ciência e a Bíblia. E eu vou te dizer por quê. Olha, achavam que o universo tinha 13,8 bilhões de anos, certo? Aí o que aconteceu? Só para deixar claro aqui, como é que, assim, eu faço ideia do porquê que a gente acha que o universo tem quase 14 bilhões. A luz das estrelas que chegou aqui. Sim. A gente observa a luz, até onde a gente consegue observar a luz. Eu vou falar sobre isso. Tá. Absolutamente. Vou discutir esse ponto. Eu vou tentar ser o mais didático. Cara, o mais legal é que você tá falando exatamente do que eu queria saber. Vai lá. Veja só. A gente eu ri achava aquela hora quando você fez a pergunta. 13,8 bilhões de anos, certo? O que a NASA fez? Ela primeiro lançou um telescópio, o Hubble. O Hubble foi detonador do processo lento, gradual e sucessivo. Vou te explicar. O Hubble foi lançado, eu assisto os programas do Sacani. Ele tenta justificar que o Hubble e o James Webb não destruíram o Big Bang dessa estruturação. E ele não explica nada, não é? Ele vai falando e no fim ele não fala nada, né? O Sacani, eu assisti o programa, né? Eu queria fazer um debate com você sobre aquele programa. Gente, combina Divino sem fim, vai ser interessante. Me convida, Sacani. Olha, eu admiro demais você. Mas naquela do Big Bang, né? Não tem como.